irmãos e irmãs, com muita alegria que nós vamos fazer o nosso programa Reflexões à Luz do Espiritismo, com o tema Prevenção ao Suicídio, próprio à temática desse mês de setembro. Nós temos a alegria de contar com a participação do nosso irmão e colega Alexandre, que em seguida irá se apresentar, então logo nós passamos a nossa prece inicial. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, aos nossos irmãos maiores, nossos guias, mentores espirituais da nossa casa, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Bezerra de Menezes, pedindo amparo, proteção e a permissão para fazermos esse programa que seja produtivo, que seja de alento, que seja de esclarecimento a todos que o assistam. Vamos passar aqui para o nosso irmão Alexandre para que ele se apresente e diga da sua experiência. Fique à vontade, Alexandre. Olá a todos, a todas. Meu nome, como já foi falado, é Alexandre Vicente da Silva. Eu sou psicólogo clínico, trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dando aulas lá de saúde mental. Trabalho também no Hospital Pedro Ernesto, lá no serviço de psiquiatria. E sou trabalhador aqui do MAP e com muita alegria, com muita satisfação, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante na atualidade, né? Embora a gente veja, e de fato é assim, tem aumentado muito o número de casos de pessoas com suicídio ou tentando suicídio, mas na história da humanidade isso sempre existiu, né? Mas de uns tempos para cá a gente tem percebido que tem aumentado assim consideravelmente, né? E que nos chama muito a atenção. E comigo não foi diferente, né? De uns tempos para cá eu comecei a perceber lá no hospital a chegada de muitos pacientes com essa história de tentativa de suicídio, uns menos, outros mais graves, mas um crescente, e principalmente de jovens, pessoas de estudantes da própria universidade, de pessoas que passavam pela rua e conseguiam entrar, iam lá em cima no 12º andar para se jogar, e alguns, felizmente, ou a maioria, eram impedidos pelos seguranças, e eles eram encaminhados então lá para o hospital para receber os primeiros socorros, Então eu comecei a perceber isso e me chamou a atenção e eu fui estudar um pouco mais sobre isso, para poder entender e poder ajudar de uma melhor maneira, Então, a gente pode dizer que hoje o suicídio é um problema de saúde pública. Tamanho é o aumento desses casos na nossa sociedade, Então, por ter uma ideia, no mundo, hoje, em torno de 800 mil pessoas se suicidam por ano. Nossa, mãe, é um número muito grande, né? Muita gente, Você não faz ideia disso, Aqui no Brasil, por ano, a gente tem em torno de 16 mil casos registrados, fora os que não são registrados, não são notificados, 32 casos por dia. Muita coisa. É muita gente. Uma que seja, já é muita coisa, Então, é um problema muito sério, de saúde pública que a gente está vivendo e que a gente se coloca a pensar, O que está acontecendo, nesse dia a dia que pode estar contribuindo. Então, uma das coisas que, quando a gente vai estudar, vai aprendendo, eu ainda estou aprendendo muita coisa, é que a gente não pode dizer que o suicídio aconteceu por um motivo, Talvez tenha um motivo desencadeante, a gota d'água, mas dentro daquele pote tem muita coisa, Então o suicídio é um fenômeno que a gente chama que ele é multifatorial, tem muitos fatores envolvendo, Desde do tipo de personalidade, o ambiente social que a pessoa vive, a situação socioeconômica, a história de vida, fatores traumáticos, doenças mentais prévias, Parece que esse é um dos fatores mais graves, que é a presença de doença mental prévia, Então, em especial, a depressão,
Então a gente percebe que são vários fatores que estão ali interagindo com a mesma intensidade e que desemboca então no ato suicida, né? Para a nossa visão comum, leiga, dá a impressão que é o ato que justifica, né? Ah, jogou-se, suicidou-se. É uma coisa assim, parece acabada. E na verdade, pelo que você está dizendo, não é. Não é. Interessante. É muito complexo, né? Então seria uma bobagem atribuir um motivo só. Ah, se suicidou porque separou do marido. Ah, suicidou-se porque está desempregado, né? É claro que isso tem um peso, não estou dizendo que não. Mas não é só isso. Tem várias coisas que convergem ali e desembocam então nesse ato terrível, né? Que é de uma violência extrema, tanto para quem comete, quanto para quem toma conhecimento. O familiar, o amigo, o parente, os colegas de trabalho, os professores. Então, quem está perto também sofre consequências, né? Então, esse impacto, dizem que para cada suicídio que acontece, 20 pessoas no entorno são impactadas, né? Então, todos nós, de alguma maneira, somos impactados com isso. Os profissionais de saúde também, que estão ali na linha de frente, cuidando, também são impactados com isso, né? Então tem um sofrimento que envolve várias pessoas. Imagina a decepção dos amigos espirituais, desse grupo todo, do irmão ou irmã que comete o fato, e também daqueles que estão à sua volta, né? É toda uma legião positiva preocupada e cuidando disso, que sofre também. Sim. Temos que lembrar desse aspecto. Com certeza, né? Então, cada empenho que a gente consegue ter, ele é muito importante. Cada um na sua área. O médico sozinho não dá conta disso, o psicólogo sozinho não dá conta, né? O serviço social sozinho não dá conta. Mas se nós conseguimos fazer uma rede, né? E todos trabalhando, cada um contribuindo com o que sabe, como pode, né? Vamos fortalecer essa linha de ação, essa linha de trabalho. Excelente. Né? Então, eu imagino que do ponto de vista espiritual também, né? A legião de cuidadores, de trabalhadores, de socorristas ali ajudando, né? Mas tem um ponto, uma questão que é a individualidade, né? Aquela pessoa que está ali passando por aquela experiência e que, dependendo de como ela vai lidar com isso, pode ser que ela encontre recursos internos, recursos externos, para poder ajudar a administrar uma coisa que a gente chama de dor da alma. Então, a pessoa que tenta o suicídio, né, ela está passando por um momento de um sofrimento terrível. É um momento de desespero, onde ela não vê uma saída. Desespero é isso, né? Quando a pessoa não vê uma saída, não vê uma luz no final do túnel. Então ela está vivendo uma dor imensa, extremamente angustiante, da qual ela não enxerga uma saída. E essa dor emocional, essa dor psíquica, ela é insuportável. E aí, nesse momento de não ver saída, a única saída que essa pessoa encontra é buscar a morte, como uma maneira de aliviar ou acabar com aquela dor. Então parece uma coisa contraditória, né? É como se fosse assim, o suicida, ele não quer morrer, ele quer acabar com aquela dor, com aquele sofrimento, onde ele não enxerga mais nada, a não ser aquela dor intensa. Então a morte, muitas vezes a tentativa, é de acabar com aquela dor, né? Tanto que depois, quando calha da pessoa ser socorrida, sobreviver, e a gente vai dialogar, muitos dizem que se arrependeram. Logo em seguida, né, cometeu o ato e tal, e ficou naquela agonia, morre, não morre, e sobreviveu, e disse que naquele momento da agonia já estava arrependido, né? Então é um momento assim de muita dor, de muito desespero, e que não cabe a gente julgar, né? Tem uma coisa assim ainda na nossa cultura, né, que há uma tendência dentro do senso comum de julgar, né? Tem pessoas que dizem assim, quer se matar, tenta logo, faz direito o negócio, né? Acaba logo com isso.
né? Quando tem alguém em cima lá do precipício, tem pessoas embaixo, sempre tem alguém que vê, vai, pula logo, pula, estimulando para que aquilo aconteça, né? Muito baseado assim nesse sofrimento, né? De que tem que estar lá em cima, mas que tem que estar lá embaixo também, está sofrendo, angustiado, mas esse sofrimento se expressa dessa maneira, né? Falando para pular logo e acabar com aquilo, que aí acabando lá, acaba aqui também, né? Termina o impasse, termina a dor, hipoteticamente, né? Pois é, claro. Teoricamente, né? Mas mesmo assim, né, tá embutido aí um certo preconceito, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para essa situação a partir desse ponto de vista, né? É um irmão que está sofrendo profundamente. Quando a gente abre esse olhar, eu acho que também algo dentro da gente vai mudando e abre a possibilidade de respeitar aquela pessoa. Eu posso não concordar com aquele ato, mas eu posso respeitar o momento dela de desespero e de sofrimento e acolher, né? Promover esse acolhimento, promover essa escuta, promover esse momento de empatia com essa pessoa e a partir dali tentar me conectar com ela, né? Esse parece ser o grande salto aí que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Excelente. Então, como eu estava dizendo, é um problema assim, que envolve muito essa dimensão psicossocial, né? Então, hoje em dia, a gente vê assim, a nossa sociedade em transição. Estamos passando por momentos assim, muito complicados, né? Onde os valores estão sendo... muitos estão sendo derrubados, outros estão sendo ressignificados. E tem gerado assim, uma certa falta de referência nas pessoas, né? Aquilo que valia antes, hoje não vale mais ou vale menos, né? Então, por exemplo, a gente hoje tem como referência não a realidade concreta, mas a realidade virtual, né? Então, essa realidade virtual meio que tem uma lógica própria, tem um universo ali muito particular que se distancia muito dessa realidade concreta. Então, é um mundo assim de muita aparência, é um mundo de muita satisfação, tá todo mundo feliz, né? Tá todo mundo bonito, bem vestido, né? Sempre tendo contatos sociais, com um copinho na mão, né? Nada contra quem gosta de estar tomando sua bebida e tal, né? Mas é a estética, né? Essa estética da beleza, essa estética do estar sempre bem com a vida. E a gente sabe que a vida não é assim, né? A vida tem a realidade, que tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. E é nessa tensão que a vida vai acontecendo e a gente vai tentando administrar, né? Não era isso que Jesus falava? Na vida terei tribulações, mas vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus não prometeu belezura, um mar de rosas, não. Ele dizia que íamos ter dificuldades, mas que a gente tivesse fé, que a gente pudesse compreender a mensagem dele. E ali encontraria um apoio, um suporte para continuar prosseguindo, né? Então, esse mundo que a gente está vendo hoje, né, ele tem provocado também muito assim, dissolução dos laços sociais, né? Os vínculos sociais eles estão muito diluídos, a coesão social, né? As famílias, que é a base, né? A família tem passado por transformações também imensas. Então, aquela presença, né, do pai, a presença da mãe, cuidando, educando, passando valores para esses filhos, né? Está muito diluído isso. Então esse pai precisa sair para trabalhar, a mãe precisa sair para trabalhar. Às vezes não tem pai, é a mãe solo, que tem que sustentar aquela casa, prover a casa, né? E essa criança fica como? Como é que fica o processo dela de construção enquanto homem, de construção de valores? Resolver problemas, aprender a gerenciar suas emoções. Aonde que fica isso? Muitas vezes está delegado para a avó, ou então para a creche,
ou então para o irmãozinho mais velho, ou então para ninguém, né? Então a gente tem percebido que essa condição de transição social que a gente está vivendo tem gerado pessoas mais frágeis emocionalmente, pessoas com um sentimento constante de desamparo, né? O desamparo é um sentimento que fala de uma falta de apoio, uma falta de suporte, né? E esse jovenzinho, ele vai crescendo e vai levando isso para a vida de adulto. Quando ele começa a enfrentar, fazer esses enfrentamentos da vida, que exige mais consistência, exige saber gerenciar as emoções, exige resolver problemas, falta. Então ele é como se fosse assim, qualquer coisinha já é motivo para ele desistir. Qualquer coisinha já é motivo em pensar em desistir da vida. É a falta da base que a gente imagina existir na nossa história até e na própria nossa cultura, com um apelo, uma estrutura religiosa, uma estrutura firme e, no nosso caso, com uma visão de conhecimento espiritualista e espírita. Sim. Que dá um pouco mais dessa base para esse enfrentamento, né? Com certeza, com certeza dá. Inclusive é um dos motivos, né, dessa fragilidade emocional dessas pessoas na contemporaneidade, né, é esse materialismo excessivo, né? Um materialismo onde o seu valor como ser humano está calcado no que você consome, naquilo que você tem. Então, se você tem e se você consegue consumir, e de quebra, se você tem o corpo bonito, então você vale a pena. Você é um ser humano que tem importância. Ora, como é que está a vida hoje nesses aspectos? Dá para consumir tudo que nos é oferecido? Existe dinheiro para isso? Hoje em dia, com essa crise econômica que a gente está vivendo, existe dinheiro para isso? Não tem, não é? Então, vai gerando dentro das pessoas esse sentimento de insuficiência. A autoestima vai ficando comprometida, esse sentimento de incapacidade, de que ele, como sujeito, como ser humano, não vale a pena, né? Colocou o foco na ilusão do mundo que é oferecida a ele e se fica situado fora dela, sem condição de atender. Está excluído, né? Está excluído. Então é como se não tivesse vez nem voz, né? Então tudo isso vai contribuindo para esse ser humano mais fragilizado, né? Então não é à toa que a gente tem visto aí as consequências disso, né? O aumento de depressão, o aumento de transtorno de ansiedade, o aumento de pessoas com uso de drogas, né? O álcool então vai lá nas alturas, né? Os jovenzinhos já de 13, 15 anos, a gente já vê logo fazendo uso de álcool, né? Tem a lei aí que deveria proibir, mas ele está lá frequentando muitos estabelecimentos já consumindo álcool. Às vezes não está nem lá, está na rua, sai com o seu grupo lá, com sua garrafa de vodka e tal, né? Parece que tem esse cenário aí muito favorável para isso, né? E que juntando tudo isso, como eu disse, né? O suicídio é um fenômeno multifatorial, vai convergindo para essa fragilidade. E aí quando acontece uma gota d'água, sei lá, rompeu o namoro, aí já vem essa vontade de acabar com a própria vida, né? Como se não valesse a pena viver, né? Então é um momento muito delicado, né? E que vai nos chamando a atenção dessa importância da gente atentar para isso tudo, né? Naquele momento em que a pessoa está na crise, que a gente chama de crise suicida, né? É um momento muito delicado, mas também é importante que a gente veja que o problema, muitas vezes ele ganha visibilidade quando a pessoa é descoberta na iminência de cometer o ato, ou então quando ela mesma ainda tem um pouco de saúde mental e pede socorro, pede ajuda, né? Ou então se percebe, ela dá alguma dica e quem está atento vai lá e interroga e às vezes consegue uma resposta positiva, né? É um momento assim de estar atento para isso, né? E de poder perceber que algo precisa ser feito, mas aquele momento do ápice do negócio, né? Ele não começou ali,
Ele já começou antes. Esse é o ponto que a gente deve focar para prevenir, né? Trabalhar a prevenção a partir daí. Né? Então, essa crise suicida, crise quer dizer mudança, transformação. Né? Então é um momento ali onde tem uma desorganização. A pessoa está desorganizada. Mas tudo começou antes, lá com um determinado acontecimento que gerou ali ansiedade, gerou angústia, gerou estresse. E se essa ansiedade, esse estresse não é trabalhado, aquilo pode crescer mais ainda e começar a gerar uma intensa angústia existencial, a ponto de se evoluir mais, chega num colapso emocional. E a pessoa vai vivendo ali um turbilhão, sabe? Máquina de lavar, quando está fazendo assim, né? Ali é um turbilhão, né? A coisa fica mexendo. Internamente não é muito diferente. As emoções ficam todas embaralhadas, né? E aquilo então evolui, a pessoa entra num desespero muito grande, uma angústia de querer acabar com aquele desespero, e aí finaliza então com o ato suicida. Então, para assim, o público mais leigo, né, que não tem uma formação em saúde mental, mas que tem o desejo de ajudar, o que precisa, pode, como é que pode estar atento para alguns sinais, né? Então, tem algumas pessoas que deixam alguns sinais, algum rastro, né? Tem gente que deixa um bilhete entregando seus objetos pessoais, coisas que a pessoa estimava muito, mas que naquele bilhete ela está se desfazendo daquilo. Ah, fulano vai ficar com o meu passarinho, Beltrano vai ficar com o meu cordão de ouro. Você acha aquilo estranho, tá fazendo uma doação em vida? Levanta a orelha, porque pode ser algum sinal, né? Tem gente que começa a falar algumas coisas do tipo: eu não aguento mais, tá demais para mim, seria muito bom se eu morresse, né? São sinais que a pessoa vai dando e que nos chama a atenção, né? Tem outros que falam assim: quando você voltar, pode ser que eu não esteja mais aqui. Que parece chantagem emocional simples, mas na verdade indica, pelo que você está dizendo, algo maior e mais sério. Isso. Pois foi bom você ter falado nisso, né? Porque hoje em dia criou-se muito também essa cultura, né, do chamar a atenção, né? Que aquela pessoa, né, cão que ladra não morde, né? Que o povo fala do popular, né? Mas não é bem isso. Hoje em dia as pesquisas já nos mostram que esta mesma pessoa que age aparentemente chamando a atenção, ao longo de 7 a 8 anos, ela comete o suicídio. Interessante, isso estatisticamente demonstrado. É demonstrado. Olha só. Né? Então, hoje em dia a gente já sabe disso. Então, qual é a recomendação? Qualquer sinal precisa de um investimento, né? Se a pessoa está chamando a atenção, vamos tentar traduzir esse chamar a atenção por estar pedindo ajuda. Pedindo socorro. Pedindo socorro, né? Pedindo ajuda. Então, se está pedindo ajuda, como é que eu posso ajudar? Né? Como é que eu posso me aproximar dessa pessoa? Né? Primeiramente é através da conexão, né? Acolhendo essa pessoa. Né? Eu gosto muito dessa palavra acolhimento. É muito lindo. É o acolhimento de Maria, o acolhimento de quem ama o próximo. Pois poder estar junto, né? Naquele momento. Que é o que tem faltado muito nessa nossa vida de hoje. Pois né? Estamos muito dispersos, né? Muito distantes e fechados, né? Apesar do contexto virtual. Pois mas muito calcados nesse valor, né, contemporâneo, que é o individualismo, né? E esse individualismo tem feito assim danos muito sérios, né? E nos afastado uns dos outros, né? Então, às vezes tem uma pessoa ali do lado, né, que está em sofrimento, às vezes está com ideação suicida e você nem percebe. E acha que é jogo de cena, que está querendo aparecer, ou querendo... Como é que se diz? Cão que ladra não morde, como você falou. E isso entra na cultura, dá a impressão que
a gente não precisa ligar. Pois é. Né? Interessante. Então, precisa prestar atenção sim, porque ao longo do tempo pode ser que essa pessoa ela venha cometer o ato. Né? Então, por exemplo, essa questão que fala, né? Quem quer se mata logo. Não é bem assim. Né? Tem uma questão nessa clínica do suicídio, né, que a gente chama de ambivalência. Né? Então, o que quer dizer isso? Tem um lado da pessoa que quer viver, tem um outro lado que quer morrer. E isso atua ao mesmo tempo, com a mesma força e intensidade. Né? Então é um sofrimento terrível. Né? Então é só a gente olhar assim, algumas cenas que às vezes aparecem, né, na internet, em formato de vídeo, né? Pessoas que estão ali prestes a cometer o suicídio. Presta atenção, porque ela não vai direto para o ato. Ela fica ali, ela anda de um lado para o outro, ou ela sobe em cima do parapeito, fica ali um pouco. Né? Ela está nesse momento, viver ou morrer. Morrer ou viver. Né? Dependendo. A gente pode imaginar o lado espiritual atuando como aquele anjinho do mal e o anjinho do bem. Né? Querendo. Olha só. Exatamente. Né? Então, se a gente percebe essa ambivalência aí na pessoa, né, e consegue abordar nesse momento, a nossa abordagem vai ser no sentido de fortalecer o lado que quer viver. Né? Tem um lado que quer morrer, mas tem um lado que quer viver. Né? E esse lado pode... Quais são os motivos que você tem para viver? O que dá sentido para a sua vida? Né? O que te prende a esse universo aqui? Né? Tem esse problemão aí que você está vivendo, mas tem outras coisas também. Né? E esse problemão que você está vivendo, né? Será que não tem outras alternativas para lidar com ele? Então é pensar junto com a pessoa, sem julgar, sem condenar, mas tentando ver com ela outras possibilidades para resolver aquele problema. Né? É muito comum, assim, em casos de separação, né? A pessoa, assim, ou eu fico com essa pessoa ou eu me mato. Né? É um pensamento dual, né? Ou é isso ou é aquilo. Né? O meio do caminho não consegue perceber. Né? Então, quando a pessoa está com esse pensamento rígido, né? Talvez possa ser interessante tentar pensar junto outras alternativas, a não ser aquela da morte, do suicídio. Né? Então, são estratégias, né, que a partir daquele momento, se a gente vai prestando atenção e está se conectando, a gente vai ajudando a lidar com aquela situação, acompanhar e principalmente, né, ficar junto. Tá junto, tá conectado com ela. É claro que precisa, você como leigo não vai dar conta de outras coisas que o profissional de saúde vai dar. Então, estando junto, pode ajudar a encaminhar um serviço de saúde, para uma emergência, para o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que faz um atendimento comunitário, ou então para um ambulatório, né, ou na clínica da família. Né, tem profissionais de saúde lá que podem ajudar a complementar esse cuidado que você está ofertando. E é bom lembrar, Alexandre, desculpe lhe interromper assim rapidamente, também o apoio que as casas espíritas e espiritualistas podem dar no sentido do esclarecimento e do acolhimento a quem a gente perceba que está começando nessa escalada tão perigosa que você muito bem nos esclareceu. Isso. Interessantíssimo. Isso. A gente também percebe assim nas pesquisas, né, que a dimensão da religiosidade é um fator de proteção. Então, o Espiritismo tem toda uma construção, né, que nos ajuda a olhar para a vida, dar um sentido para a vida mais amplo. Né? E esse sentido de vida muitas vezes falta naquela pessoa que está com ideação suicida. Então ele dá sustentação, ele ajuda a pessoa a fazer essa transição e abrir os horizontes e perceber que aquele problema que ele está passando um dia vai passar. Porque tudo na vida ele está em transição, né? É uma transitoriedade da vida. Há quem diga assim que na vida a coisa mais certa é a morte. Né? Eu diria, na vida a coisa mais certa é a morte
e a mudança. A transição permanente. Até importantíssimo lembrar que todos que nos assistem, que são espíritas ou espiritualistas, sabem que a morte não encerra nada, ela só faz exatamente a mudança para uma condição que continua com o processo, como você explicou muito bem. A criatura que se lança nisso, se ela souber antecipadamente que a solução que ela imagina de fato não acontece, porque a vida continua, a posição pode sofrer, então ajuda para ser modificada. Exatamente. Esse despertar, né? Essa tomada de consciência dessa amplitude da vida, para muitas pessoas ajuda. Uma vez eu atendi uma pessoa lá no acolhimento lá do hospital, onde ela chegou: olha, eu estou com ideação suicida, me ajuda. Eu não vou fazer, mas eu preciso de que você me ajude a tirar isso da minha cabeça. Porque eu sei que se eu cometer, pelo Espiritismo, pelo que o Espiritismo ensina e eu acredito, eu vou sofrer terrivelmente. Então me ajude, pelo amor de Deus. Né? Eu achei muito interessante, ela já chegou já com tem essa esse fala, conhecimento, né? Perfeito. Ela já chegou desse jeito. Precisamos chegar ao final do nosso programa, pelo tempo que temos que cuidar e controlar para não ser excessivo. O Alexandre gostaria de deixar uma última mensagem antes que a gente faça a nossa prece final. Eu queria dizer para vocês mais uma vez, né, de que o suicídio é um momento de um sofrimento profundo, né, que não cabe, não vale a pena julgar, condenar, mas sim acolher aquela pessoa, tentar escutar um pouco, se conectar com ela, com essa escuta sensível, essa escuta que tenta ver o que a pessoa está sentindo, o que ela está passando naquele momento, né? E poder perceber o sentimento dela e oferecer ajuda, né? É claro que você não tem esse poder de impedir que ela faça, mas quando ela percebe que você está disponível, que você quer ajudar, que você está acolhendo, isso já faz uma grande diferença e diminui a solidão dessa pessoa, né? E os dois juntos, então, podem estar buscando a ajuda de um profissional, né? Então a minha mensagem é essa, e principalmente dizer que em Jesus a gente pode encontrar esse conforto, esse apoio, esse complemento, né, que nos falta muitas vezes para dar um sentido maior para a nossa vida, para a nossa existência, né? Que aqui, nesse momento da Terra, é apenas um pontinho em que a gente está encarnado, mas a vida mesmo no sentido pleno é muito maior do que isso, né? Então estamos aqui de passagem, aprendendo coisas, e aprender coisas muitas vezes passa também pela dor, pelo sofrimento, mas não é só isso, temos coisas boas também, né? E lembrando que o sofrimento também depende muito do sentido que a gente dá para ele, né? Então, se a gente ressignificar esses sentidos que a gente dá, a gente pode encontrar outras maneiras de olhar, de perceber e de lidar com as questões aí da vida. Então, é isso. Um abraço para todos e que Jesus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada aqui na Terra. Que assim seja. Então vamos finalizar fazendo a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento, a nossa vibração a Jesus, aos nossos irmãos maiores, mentores da nossa casa, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Bezerra de Menezes, agradecendo por essa oportunidade e esperando sim que as mensagens cheguem aos corações daqueles que assistam, alertando para o que é fundamental na lei que Jesus nos trouxe. Amar o nosso próximo é estar próximo, em atenção e cuidado dele, nesse processo de prevenção aos desastres que a gente pode evitar por amor. Que assim seja, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.